Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Eu dedico esse vídeo a todos os meus amigos, todos os conhecidos que já passaram pela minha vida. E eu tive a iniciativa de gravar esse vídeo para compartilhar algumas impressões que tenho tido ao longo, nesses dias, principalmente nesse período de eleição. E como vivemos em um ambiente democrático, pelo menos por enquanto, né? Podemos manifestar nossa opinião. Eu gostaria de manifestar alguns fatos que aconteceram durante a década de 90 e qual a situação social nesse período. Por exemplo, me recordo que em 97 eu estava fazendo a quarta série. 96, 97 estava a terceira, quarta série. E me recordo que levando logo para o aspecto da educação, que eu considero de suma importância, nessa época eu não tinha perspectiva de que iria concluir o ensino fundamental, né? A perspectiva para o pobre da região onde eu moro, sou do interior do Ceará, para quem não me conhece, sou de uma pequena cidade, mais ou menos 120 quilômetros da capital Fortaleza, chamada Ibaretama, e sou do interior ainda. Então me recordo que a perspectiva para o pobre, para o filho do pobre, era formar-se no máximo até a quarta série. Quem concluía a quarta série já estava como se formado. Terminar a oitava série não era possível. Ensino médio era algo impensável. Era somente para aqueles filhos de fazendeiros que tinham condições de levar seus filhos para a cidade mais próxima, Quixadá ou Fortaleza, para os mais ricos, para concluir. Universidade era algo impensável no nosso imaginário. Me recordo, nesse período, meu avô, meu pai, deve existir ainda, um trabalho que chama-se meeiro, onde você trabalha na terra de alguém, desse fazendeiro, e o que você produz divide com ele. Muitas vezes não era nem metade, metade. A maior parte ia para o dono da terra. Quando alguém adoecia, o pobre podia comprar nessa época um, são situações que hoje a gente ri, mas na época não. Era um guaranazinho pequeno, deste de acho que de 600, que colocava no pé do pote, porque geladeira não se podia comprar, nem energia elétrica se tinha, e um pacotezinho de bolacha, dessas quadradinhas enfim. Então esse era a comida para quem adoecia na época. E quem criava alguma coisa no interior com muita dificuldade, matava uma galinha ou outra para o doente. Essa era a situação do pobre, né? O transporte para o pobre na época que o pobre poderia comprar era no máximo uma bicicleta usada, porque comprar uma bicicleta nova, não vamos falar de carro ou moto porque é algo impensável. Hoje qualquer menino de 18, 19, 21 anos ou qualquer pessoa pode comprar um carro, é possível, né? E a situação muda completamente. Então eu queria tratar desse ponto, né? A questão do social e do econômico da época e principalmente para o homem do campo, para o homem pobre do interior, e a questão da educação para o filho do pobre, né? No final de 98, quando eu já estava... No final de 97, começa um time do programa, ainda na época do PSDB, de iniciativa de Fernando Henrique, um pequeno carro que transportava alguns estudantes, que foi aí que as coisas foram começando a mudar. Quando entra o governo petista, né, então houve uma grande expansão de programas sociais, da atenção ao pobre, né? Então, resumindo esse período, houve a possibilidade de transporte escolar, houve a possibilidade de merenda escolar, que até a época não era tido como uma obrigação. O governo que fazia era considerado como um santo, né? A expansão do programa das universidades federais, aparelhamento dos institutos federais, antigos Cefetes, pelo menos no Ceará, né? O Cefet, eu creio que tem em outro estado também, como já ouvi falar, que estavam basicamente sucateados. A Universidade Estadual do Ceará, no caso o S, com campos sucateados no interior do estado,
E a Universidade Federal, com pouquíssimo número de vagas e o acesso, não tinha condição de filho de pobre estudar, até porque só tinha em Fortaleza, na capital, para quem quisesse estudar. Na capital tinha uma universidade particular que era a Unifor, impensável para o filho do pobre estudar. No entanto, nesse período, houve esse a grande expansão de programas sociais no que consiste Bolsa Família, Bolsa Escola, programa de transferência de renda, né? Então, enfim, todos esses programas que nós conhecemos. Então eu vejo alguns jovens que não têm nem 20 anos falando, o meu interesse, o meu objetivo aqui não é defender o PT, mas mencionar alguns fatos desse período que eu vivi e testemunhei. Não vi no YouTube, certo? Também não pesquisei em algum desses sites, não. Eu vivi isso e testemunhei essa grande expansão e essa grande atenção ao pobre. É inegável, sim, que tem corrupção e houve corrupção, o PT se envolveu em corrupção, mas vamos lembrar do sistema político brasileiro, dos partidos que estão envolvidos. Um governo, quando a gente fala que a gente tem a mania de eleger bodes expiatórios nesse país, né? O PT é a causa da corrupção, não. A corrupção é algo sistêmico em nosso país. Precisamos perceber isso e abrir nossos olhos para que nenhum desse povo amalucado com, com determinadas desonestidades intelectuais e propositais nos venha enganar com falsas promessas ou falsas ou meias verdades. A corrupção, como disse, é algo sistêmico em nosso país, não é privilégio de um só partido. Como vimos, é algo tão sistêmico que não está envolvido somente a política brasileira, mas está envolvido também a instituições, empresas, né, que se envolveram nessa cadeia, que foram corrompendo o outro, não se sabe mais, se a gente for ver quem corrompeu quem, vamos acabar chegando quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, enfim. Mas o que quero dizer precisamos abrir os olhos que o PT não é a causa da corrupção. A corrupção é algo sistêmico em nosso país. Não é privilégio de um partido ou outro. Lembremos que tem partidos por trás. E o presidente que entra no sistema político em que nós estamos, precisamos entender isso, precisa fazer alianças. Né? Precisa fazer alianças para chegar ao poder e ter a governabilidade, porque senão não governa. E muitas vezes essa governabilidade é obtida através do loteamento político que alguns políticos criticam. No entanto, esta é a realidade política do país, esse é o sistema político do país. E não se muda no grito. Né? Precisamos abrir os olhos para essas realidades. Me espanta mais ainda, ultimamente, pessoas que se dizem cristãs, sejam elas de qualquer denominação, sejam elas católicas, sejam evangélicas, de qualquer denominação que seja, defendendo partidos, defendendo pessoas que fazem apologia a armas, fazem apologia à violência, violência contra minorias, violência contra pessoas que são diferentes, pessoas que acreditam, pessoas que agem diferente da gente, né? Sempre quando eu vejo essas contradições, esses contratestemunhos de pessoas que se dizem cristãs, me surpreende muito, porque quando eu olho para Jesus Cristo, não vejo, pelo menos me apontem, alguma realidade de um Jesus Cristo vingativo, de um Jesus Cristo que persegue, de um Jesus Cristo que todas as pessoas que procuraram Jesus Cristo se colocou de forma atenciosa, de forma amorosa, agiu com misericórdia, aproximou-se, tocou, curou, ouviu. Jesus Cristo jamais segregou. Jesus Cristo jamais, quando Pedro levanta a espada, Jesus Cristo diz: aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Então eu transfiro essa máxima para hoje. Aqueles que pregam armas morrerão pelas armas. Nós estamos alimentando em nossa sociedade cada vez mais o ódio, ao invés de alimentarmos o amor. Não se fala mais em amor, não se fala mais em respeito pelo diferente. Parece que, eu não sei o que acontece na sociedade atualmente, que nós vamos permitindo que nos tirem a alegria, como fala o Papa Francisco. Não
permitam que lhes tirem a alegria. O Evangelho é essa alegria vivida na nossa vida. Seja para quem acredita no Evangelho de Jesus Cristo, seja para quem não acredita. São Paulo vai dizer que vai exaltar a importância da consciência, né? Existem aqueles que não conhecem Cristo e vivem pela consciência, a consciência reta que nós acreditamos. Então, lamento muito e me espanta muito cristãos que se dizem, principalmente católicos, por eu ser católico, que fazem apologia a esse tipo de coisa. Jesus Cristo nunca pregou isso. Me desculpe, mas eu não consigo ver isso. Um Jesus Cristo que segrega, que apoia a arma, que apoia a morte discriminada. Jesus Cristo não. Ele, como ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. São princípios desse tipo que nós precisamos alimentar entre nós, né? Eu acredito que sempre que vem alguém que incentiva, qualquer grupo que seja, que incentiva o ódio um contra o outro, a divisão e ouso até falar que parece que há um pouco de... Nesses dias eu tenho lido bastante livros ou alguma coisa que fale sobre quando o nazismo foi surgindo. Posso estar exagerando, mas como o nazismo vai surgindo principalmente em um movimento jovem, entre os jovens que acreditavam na mudança, acreditavam em ideais lindos, ideais muito, muito bonitos, que defendia a família, que defendia a propriedade e dentre outras coisas, que parece que estamos vivendo um remake nos tempos atuais, né? Não me importo com os comentários que vai ter desse vídeo, não perca o seu tempo, né? Esta é a minha opinião, e se você, em algum comentário, se zangar com a minha opinião e não aceitar a minha opinião, apenas confirma o que eu acredito, né? Que nós não estamos mais concorrendo e pensando na manutenção de um sistema democrático, porque em um sistema democrático, princípios, valores como respeito ao outro são de suma importância, a opinião do outro. Respeito todas as opiniões diferentes da minha, mas como cristão eu não posso concordar com determinados ideais, né? Não posso concordar com determinados ideais que vão surgindo e vão entrando em nossas cabeças com falsos princípios de mudança. A mudança ela tem que acontecer inicialmente em nós. Por isso me agrada muito uma colocação de São Paulo, acho que na carta de São Paulo aos Romanos, que ele diz: não conformai-vos com este mundo, mas transformai-vos, a vossa maneira de pensar, né? Ou seja, nós transformamos o mundo começando por mim, começando por nós. O mundo muda em mim e assim nós vamos mudando uns aos outros. Jesus prega isso. Jesus não vem contra o sistema político e bate contra o sistema político. Por isso ele vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo vem para restabelecer todas essas relações, fazer tudo novo, né? Seja nas relações com as mulheres seguem Jesus, as mulheres elas financiam o projeto de Jesus, as mulheres são acolhidas por Jesus e quando Jesus vem ele equilibra as relações homem e mulher, né? Se antes o divórcio era permitido para o homem, foi permitido para o homem, Jesus vai dizer, a lei de Moisés permitiu por causa da dureza de vossos corações. Então, se o homem que despede a sua mulher casa-se e comete adultério, também a mulher que deixa o homem comete adultério. Porque a lei é igual. Jesus Cristo vem restabelecer a relação homem e mulher. O cuidado com as crianças, o cuidado com as minorias. Portanto, vamos ter cuidado, nós cristãos, com algumas coisas que nós estamos dizendo, porque no nosso discurso pode estar escondido o nosso contra-testemunho. No nosso discurso podemos estar revelando no nosso discurso que nós não estamos preocupados com Jesus Cristo, que nós não estamos falando em nome de Jesus Cristo, mas estamos falando em nome de nossas próprias dores, nossas próprias frustrações não tratadas. Por isso precisamos ter cuidado com algumas coisas. Meus irmãos, abram os olhos para percebermos certas coisas
E não esqueçamos dos pobres, sempre fiquemos do lado dos pobres. São os menos vulneráveis. Jesus Cristo e toda a Bíblia vai falar em torno disso, o cuidado com o pobre. O pobre, a viúva e o órfão é um tema recorrente. Então, nosso país será um grande país quando formos capazes de olharmos para os menos favorecidos e diminuirmos essas diferenças entre nós. Enquanto uns estão com muito, outros estão com poucos. É algo recorrente na sociedade, porque parece que algo faz parte da nossa natureza humana, que vai muitas vezes nos levando a valorizarmos e a potencializarmos muitas vezes aquilo que nos separa do que aquilo que nos une, né? Eu acho que a palavra que deve estar em nossos corações de todos os cristãos hoje é fraternidade, respeito, ideais que Jesus pregou. Jesus Cristo não pregou segregação a grupo, acolhe as mulheres, acolhe as crianças, os menos favorecidos. O reino de Deus é dos pobres. O reino de Deus é dos pobres, os pobres em espírito, aqueles que são capazes de esvaziar-se de todas as suas riquezas e conseguir seguir Jesus Cristo. Somente quando nós formos capazes de escutarmos o discurso de Jesus Cristo, nos esvaziarmos de todos os nossos princípios e começarmos a ouvir a voz de Deus, é que seremos bons cristãos. Que não nos deixarem, aí sim, não nos deixaremos levar por qualquer corrente de pensamento que venha pregando mudança, pregando revolução. Não existe mudança se a mudança não acontece em nós, e para nós cristãos, se a mudança não se baseia em princípios cristãos, em princípios éticos, de respeito, de solidariedade, de fraternidade. Acho que eu falei demais, desculpem. Um grande abraço a todos e lembrem-se, como disse o Papa Francisco, a política é uma das formas mais elevadas da caridade, porque ela visa o bem comum. E o bem comum, como já falei, é algo comum, não é privilégio de uma minoria que está no poder e de uma minoria que é oprimida. Eu vivi esse período de instabilidade, esse período de incerteza, e nós vivemos nesse período de tempo, uma grande abertura social, e muitos puderam comprar seus carros, comprar suas casas, terem acesso a uma alimentação saudável, uma alimentação digna. Precisamos muito evoluir em nosso país ainda, mas observemos que certas liberdades, elas não se conquistam a custo de perda de outras. Não nos iludamos com promessas fáceis, né? Elas são mentira. Então, um grande abraço para todos, Deus os abençoe.